Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu recebo o médico psiquiatra, coordenador do Programa de Saúde Mental da Mulher, Dr. Joel Renó Júnior. Tudo bem? É um prazer ter você aqui depois de tanto tempo. É verdade, Mônica, é um prazer também estar aqui no seu programa e é um presente para mim após mais de uma década que eu estive aqui. É mesmo, é verdade. Eu, na época, tinha iniciado o meu consultório na cidade de Santos e eu fui participar do seu programa, que me deu muita honra e fico feliz de você com essa vida longa aqui na televisão da Baixada Santista. Joel, o que é a TPM? TPM, na realidade, para que as pessoas nos entendam, é um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem cerca de 3 a 10 dias antes da menstruação. É importante deixar claro às pessoas que os sintomas eles são descritos, são mais de 130 sintomas descritos na literatura. São sintomas físicos, por exemplo, dores, podem ser dores articulares, musculares, cefaleias, que são as dores de cabeça. Também inchaço ou edema que a gente tem, retenção hídrica. Tem também muitas mulheres com piora de alguns dos sintomas que elas têm em algumas doenças clínicas. E também sintomas psíquicos, principalmente humor depressivo, irritabilidade, ansiedade. Tem mulheres que ficam com importantes alterações de atenção, de concentração, de memória, de sono. Então a gente tem uma gama de sintomas, só que esses sintomas eles cessam com o início do fluxo menstrual. Se eles continuarem persistindo, sem dúvida alguma, não caracteriza a TPM. Agora, é muito frequente? Então, na realidade, Mônica, a tensão pré-menstrual senso-lato, ela ocorre em praticamente 70% a 80% das mulheres durante o ciclo reprodutivo de vida delas. É importante que as pessoas entendam que TPM, na realidade, a gente tem diferentes níveis de gravidade, né? Você tem quadros leves, quadros moderados e quadros severos. Hoje a gente tem no DSM-5, o DSM-5 é a Bíblia da Psiquiatria, o manual diagnóstico de transtornos mentais. A gente tem o transtorno disfórico pré-menstrual, que é uma forma mais grave de TPM. Ele ocorre em 3 a 8% do universo de mulheres com tensão pré-menstrual e são sintomas psíquicos muito graves, né? Sim, que é bastante, 3 a 8% é bastante, não é? Sim, é um número bastante considerável e hoje é caracterizado como um subtipo de transtorno mental. E quais são os sintomas, né, desse tipo de transtorno? Desse tipo de transtorno a gente tem alguns sintomas psíquicos, por exemplo, irritabilidade, impulsividade, agitação, ansiedade, né, muita labilidade emocional. Essas mulheres elas ficam com alteração de humor bastante considerável ao longo do mesmo dia. Essas mulheres elas têm compulsão alimentar bastante significativa. Então é um craving que a gente fala por doces. Mas assim, toda mulher fala isso, que tem um pouco de vontade de comer doce. Até que ponto isso é normal e até que ponto isso faz parte dessa disforia? Se você, por exemplo, come numa intensidade muito acima do que qualquer outra pessoa come, num período de 2 horas, você ingere 2.000 calorias, isso é uma compulsão grave. Uma mulher, por exemplo, que fica irritada a ponto de agredir um filho, a ponto de agredir até um chefe dentro do ambiente de trabalho, então a disfuncionalidade, o sofrimento psíquico varia bastante e assim, com consequências às vezes até drásticas para a vida dessa mulher. Bom, então isso na verdade acarreta um dano não só para a vida dela pessoal, quanto para a vida profissional. Em todas as esferas você vê um prejuízo. Porque quando a gente fala de TPM, as pessoas elas pensam assim, na TPM leve, que torna-se até motivo de piadinha, de brincadeiras, naquela tensão pré-menstrual, que felizmente a maioria das mulheres tem essa tensão pré-menstrual. Então é um nível leve de ansiedade, humor deprimido, irritabilidade, nada que cause disfuncionalidade, nada que cause um sofrimento, seja para ela, nada que cause uma interferência nas relações pessoais, familiares e profissionais. Então, assim, como a maioria das mulheres elas se enquadram
nesse perfil de tensão pré-menstrual, de síndrome pré-menstrual, então as pessoas esquecem-se dos casos graves, Sim. achando que isso necessariamente é uma outra área da medicina, e não é, né? Sem dúvida alguma, a gente tem que saber que a tensão pré-menstrual, ela pode ter uma forma grave, que seria o transtorno disfórico pré-menstrual ou a disforia pré-menstrual, como nós denominamos. E o tratamento para esse transtorno disfórico pré-menstrual, até para TPM? Porque isso é uma queixa recorrente. Uma coisa interessante é que os ginecologistas normalmente dizem que não há muito o que fazer, né? Porque isso todo mês é uma encheção, não é? Na realidade, assim, realmente é um sofrimento, principalmente para a mulher e para as pessoas. E para a família. Para a família. Como meus pacientes dizem, quando a minha mulher vai menstruar, até o cachorro sai de perto. Coisa é dura, viu? Então, lá no Programa de Saúde Mental da Mulher, lá do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, que eu coordeno, para quadros diagnosticados de transtorno disfórico pré-menstrual, geralmente nós fornecemos diários de autoavaliação durante 2 ciclos consecutivos para que essas mulheres respondam a várias perguntas, e nós avaliamos na equipe multidisciplinar com psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, ginecologistas, o nível de gravidade e disfuncionalidade desses sintomas. Fora que temos os critérios, como eu falei, do DSM-5, que foi agora lançado em maio de 2013 em São Francisco, nos Estados Unidos, né? Uhum. Então, na realidade, esses quadros, a gente sabe hoje que a principal hipótese, ela não é em si alteração de nível hormonal. Tá. A principal hipótese é uma disfunção no sistema que regula a serotonina. A serotonina é um mensageiro químico, né, que faz a conexão entre as células nervosas dos neurônios, para que as pessoas leigas nos entendam. Então, você tem uma disfunção serotoninérgica. Inclusive, a gente tem um gene, que é o gene transportador de serotonina, Certo. né, onde a gente tem uma correlação desta alteração genética com o nível de gravidade do transtorno disfórico pré-menstrual. Então, o que a gente faz é regular novamente esse sistema através de um antidepressivo inibidor da recaptura de serotonina, tipo fluoxetina, sertralina, citalopram, paroxetina. E é o mês todo? Dá o mês todo? Então, essa sua pergunta é muito importante, porque ao contrário do antidepressivo para tratamento de transtornos depressivos, transtornos ansiosos, para a disforia pré-menstrual, quando ela é bem diagnosticada e a mulher tem um ciclo regular, você pode dar o antidepressivo apenas na segunda fase do ciclo, que é a fase lútea, né? Sem dúvida alguma, ele funciona. E outro aspecto interessante do uso de antidepressivo é que, embora o quadro seja extremamente grave do ponto de vista da funcionalidade e da incapacitação dessa mulher, esse antidepressivo ele pode ser administrado, sem dúvida alguma, numa dosagem menor daquela utilizada para a depressão e para a ansiedade. Mas uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar e que eu ouço demais no consultório é assim, mas eu não vou ficar dependente. Porque uma coisa que eu falo bastante para os pacientes é o seguinte, você fica dependente da doença, mas não quer ficar dependente do remédio. Se você tem um problema de falta de uma determinada substância no teu cérebro, é melhor você tomar medicação e ficar bem do que você ficar dependente de um problema. É muito complicado isso. Então, seria importante você estar falando também para as nossas telespectadoras que tem muito preconceito em relação ao antidepressivo. Essa sua colocação é excelente também. Você é uma ótima psicóloga, então você fez essa colocação, porque as pessoas confundem, às vezes, uma doença crônica com dependência de medicação. Isso. Né? Ninguém fala isso em relação a diabetes, por exemplo. Que é o que eu falo também, exato. Mas quando se envolve depressão, ansiedade e outros transtornos mentais, cria-se esse estereótipo de que o paciente que utiliza antidepressivo, ele se torna dependente da medicação. Então eu quero deixar bem claro às pessoas que nos assistem que não há trabalhos, não há evidências científicas que demonstrem que antidepressivo cause dependência. Aliás, as pessoas costumam, infelizmente, confundir as classes dos medicamentos
psiquiátricos. Elas confundem antidepressivo Com com ansiolítico, que são os benzodiazepínicos, os famosos tarja preta, Isso né? mesmo. Então, esses medicamentos, eles têm potencial, se mal administrados, se autoprescritos, de causar dependência. Os benzodiazepínicos, né? Os ansiolíticos, então, clonazepam, o bromazepam, né, o lorazepam, o diazepam e outros tantos. Mas antidepressivo é completamente diferente desses mecanismos GABAérgicos, que são os mecanismos dos benzodiazepínicos. E é o que eu sempre falo, a pessoa não tem pudor nenhum de tomar um remédio para uma pressão alta, para uma diabetes. Então ela não pode ter pudor, se ela tem um problema neuroquímico, de tomar um remédio para corrigir esse problema. Quer Exato. dizer, eu acho que isso é importante frisar sempre, porque as pessoas ficam sofrendo uma vida inteira de uma TPM, de uma depressão, sendo que poderia ser evitado isso. É um sofrimento desnecessário. E as pessoas, elas ficam assim, até receosas muitas vezes de compartilhar esse tipo de informação com pessoas ao redor. Porque esse compartilhamento, às vezes, ele é interessante. Quando vem uma pessoa da mídia, expõe uma dificuldade, um transtorno mental, muitas vezes isso gera um ganho no sentido de combatermos a psicofobia, Com que certeza. é o preconceito contra a doença e contra o paciente que tem uma doença mental. Infelizmente, nós vemos isso de forma bastante significativa na nossa sociedade, mesmo a mídia nas últimas décadas tendo um papel extremamente valioso na divulgação desses conceitos. Mas é interessante que, se você tem um lado que divulga bastante, você tem um outro lado que ainda alimenta um preconceito bastante significativo. Doutor Joel, vamos continuar então falando. E os contraceptivos, eles podem melhorar os sintomas de TPM? Hoje a gente já tem alguns contraceptivos que são liberados para o tratamento, inclusive, do transtorno disfórico pré-menstrual, né? Eles são basicamente à base de 2 hormônios, né? Um estrogênico, etinilestradiol, e outro que é um progestágeno, que é a drospirenona, né? Que inclusive ajuda na questão também de pele, de cabelo, etc. Mas, assim, esses contraceptivos, eles acabam muitas vezes tendo uma eficácia bastante significativa no transtorno disfórico pré-menstrual. E muitas vezes, em casos graves, você complementa também com o antidepressivo. Agora, o tratamento de primeira linha para o transtorno disfórico pré-menstrual, que é essa forma mais grave de tensão pré-menstrual que nós falamos aqui, é sem dúvida alguma com antidepressivo serotoninérgico. Agora, não basta o antidepressivo, é bom que as pessoas também mudem alguns hábitos de vida. Que é o que eu ia lhe perguntar. Que hábitos são esses? Exercício, esse tipo de coisa ajuda? Nós temos trabalhos mostrando a importância de atividades aeróbicas, e aí cada um vê o que mais gosta, o que mais lhe dá prazer, né? Sem dúvida alguma, essas atividades aeróbicas, elas não regulam apenas as endorfinas que as pessoas tanto falam aí, elas também regulam a secreção, inclusive, de serotonina, né? Mudanças de hábitos alimentares, evitar, por exemplo, bebidas com excesso de cafeína, por exemplo, chá preto, muitas vezes até a própria Coca-Cola, né? Que são psicoestimulantes. Muitas vezes também evitar excesso de sal por conta da retenção hídrica, açúcar refinado em excesso também não seria adequado nesse período. Então, uma dieta saudável com fibras, né, com alimentos que contenham fibras, né, à base de verduras, frutas, legumes, e, sem dúvida alguma, que a família também busque orientação para saber lidar com essa mulher nesses dias, né, enquanto o tratamento ainda não tiver um resultado plenamente satisfatório, né? Agora, e a idade? Piora sintomas de TPM? A gente já tem hoje evidências muito significativas de que entre os 35 e 45 anos, em média, os sintomas eles costumam se agravar, né? Então, é importante que nesse período haja um tratamento contínuo, porque a severidade tende, sem dúvida alguma, a aumentar. E qual é a relação entre TPM, menopausa,
por exemplo, mulheres que têm TPM vão desenvolver, por exemplo, uma depressão no pós-parto ou vão ter uma depressão na menopausa? Esse é um conceito também que a gente fala como um contínuo ao longo do ciclo reprodutivo de vida da mulher. Hoje a gente já tem trabalhos que demonstram claramente que mulheres com TPM mais significativa, essas mulheres elas têm uma chance maior do que outras a terem quadros de depressão pós-parto e também depressão no período que a gente conhece como perimenopausa, que é um período cerca de 5 anos antes do início da menopausa e que se estende até 1 ano após a menopausa. É um período onde você tem flutuações hormonais erráticas e sintomas físicos desse período, como fogachos, as famosas sudorese, onda de calor, etc. Por que tem mulheres que não têm fogacho? Isso tem a ver com a não aceitação ou não tem nada a ver? Não, isso tem a ver, assim, em primeiro lugar, a gente sabe que grande parte dos sintomas, eles envolvem uma vulnerabilidade de algumas mulheres a essas oscilações hormonais, isso é determinado geneticamente, mas sem dúvida alguma, em famílias onde as mães, as avós tiveram quadros menopausais assim bastante significativos e sofredores, a gente tem trabalhos que a expectativa em relação a esse período é estressogênica e acaba interferindo, sem dúvida, no nível de gravidade sintomatológico dessas mulheres. Mas aí por uma questão ambiental, você fala, Ambiental, por terem exatamente. ouvido, é horrível ficar mais velha, parari, parará, alguma coisa assim. Toda a conceituação familiar de menopausa. A gente sabe que os sintomas variam, às vezes, inclusive, de acordo com a cultura, né? Você tem uma variação entre países. Por exemplo, no Oriente, a gente observa muito menos fogacho do que no Ocidente. Olha que coisa interessante. Daí você fica na dúvida, seria pela alimentação, né? Que eles têm uma alimentação diferente. Seria também pelo conceito que uma mulher, entre aspas, de meia idade tem lá em relação à mulher do Ocidente, seria em relação à filosofia de vida, né, a valores religiosos, etc. Então envolve uma gama de fatores, desde familiares, culturais, sociais, que podem interferir, eu digo, não nos sintomas em si, mas na gravidade dos sintomas. Dica final para o nosso telespectador, que pena, mensagem final. Mensagem final é que as pessoas não banalizem o conceito de tensão pré-menstrual, achando que a tensão pré-menstrual é um quadro leve, é um quadro transitório, é um quadro que não causa incapacitação e que a família esteja ao lado dessa paciente, entendendo como o organismo dela funciona. Nós no HC fazemos encontros psicoeducacionais com companheiros, ou maridos, filhos, para que realmente o nível de estresse nessa casa durante esse período não seja exacerbado, porque a gente sabe que o estresse ele pode ser um gatilho para a piora dos sintomas pré-menstruais. Muito obrigada, foi muito bom conversar com você. É sempre um prazer estar ao lado de uma entrevistadora inteligente como você, Mônica. Muito obrigada. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.